Estamos trabalhando com as famílias que passaram por essa grande devastação. E aqui nós temos um herói de guerra, o irmão Saul. Aqui está o irmão Luiz, aqui está o irmão Elias. E esse guerreiro aqui tem uma história de resgate muito forte. E a casa onde ele resgatou mais ou menos umas 90 pessoas, a grande devastação das enchentes, a senhora dessa casa aí se suicidou. Para você ver como as histórias são muito dramáticas. Conta, meu amado, como foi esse momento, desse grande resgate que o senhor fez para salvar tantas pessoas? No momento, eu morei 40 anos na Barranca do Rio, então tu já tem uma base, uma experiência, até onde os níveis das águas podem se levar. A chuva não parava, o rio não parava de subir, tinha acolhido gente na minha casa, no andar de cima, e eu vi que o risco de vida era muito grande, a água não parava de subir, então comecei a puxar todo mundo. Primeiro minha esposa, minhas meninas, meu sogro, ia casar com criança que estava indo partindo da minha casa, e só tinha uma casa que eu podia, que ainda dava chão, que eu podia levar as pessoas. Fui levando aí, depois um amigo que foi para me socorrer, fizemos um acordo nós dois, que ele com a lancha maior puxava as pessoas mais longe para os abrigos, e eu não tinha medo de levar muito longe. Se eu levasse uma viagem longa, o que estava para trás ia morrer afogado. Ia morrer. Então é uma ansiedade muito grande, isso é terrível. Você não faz ideia, eu estou ainda, eu choro de graça. Às vezes começo a conversar num assunto, eu choro à toa. Choque. Eu fiquei na emoção, não sei, foi muito pesado para mim, foi muito pesado. Mas no mesmo tempo me satisfaz que eu encontro as pessoas e recebo um abraço. Delas, Das pessoas, um abraço tipo uma gratidão. Porque se eu não tivesse feito o que eu fiz, teria morrido afogado. E qual foi a ferramenta de resgate dessas minha pessoas? Minha ferramenta foi um barco, um caico, não era barco. Pequeno, veja caico só. Pequeno, de pequeno porte, caico de pescaria com redes. Então não era um barco de grande porte. Pequeno, sem motor. Sem motor. Eu tinha ficado sem gasolina, minha esposa tinha emprestado minha gasolina, com o sobrinho meu tinha ficado empenhado na frente de casa. E na hora da correria com a água, veio muito rápido, fui preparar o motor, deixar tudo pronto para ficar em prontidão, né? Não se sabia até que ponto a água ia chegar. E fiquei sem gasolina, então botei o motor em cima do andaime, com freezer, geladeira, e o que deu para erguer no alto eu ergui. Não foi suficiente, porque pegou meio metro na parte de cima da casa, então o que estava embaixo do andaime... Foi tudo embora. Tudo. Aí tive que aguentar no remo. Quando dá umas correntezas muito fortes, se tu abicar um caico assim de cara na correnteza, ele te joga, tu vira. Ele joga. Carregado. Então o que acontecia? Quando eu chegava ali, eu me atirava na água, calçava o caico aqui e cruzava com um pé a par do outro. De comprido. Sim. E as pessoas não gritando. E eu chorando... E os gritos? E os gritaiada. Era pane, desespero. Pânico. Pessoas que nunca botaram um pé dentro de um caico, tu imagina só enxergando a água, barulhão de correnteza, árvore tombando por tudo, e tu no meio da pessoa que está acostumada. E Deus lhe revestiu de uma coragem, de uma ousadia muito grande. Foi com a ajuda de Deus, porque fisicamente eu não tinha capacidade de fazer o que eu fiz. Um dos heróis de guerra aqui, dessas enchentes do Rio Grande do Sul. Eu fiz na ansiedade de... Foi o Espírito Santo de não ver ninguém morrer conduzindo. afogado, cara, que pedindo por socorro, não aparecia nenhum tipo de socorro. Nenhum bombeiro por ali. Nem defesa civil, nem bombeiro, porque todos os bairros ficaram dentro da água. Ficaram debaixo. Então a defesa civil tem uma lancha, os bombeiros uma lancha. E foi tudo muito rápido, né? A água foi subindo muito rápido. Isso são 3 bairros ali que os 3 ficaram dentro da água. E é muita gente, então não dava em conta. Depois que baixou a água, eles foram lá me agradecer, depois eu vou lhe mostrar as fotos. Os bombeiros de Santa Cruz estavam por cima aí, muitos... Eles iam e me ajudaram, que estavam nos topos dos telhados, eles iam para o helicóptero, que não tinha mais como eu ter acesso, eles iam para o helicóptero e tiraram. Mas uma meia dúzia de gente que eles conseguiram me resgatar na última hora. Né? A Bíblia é muito forte, porque a Bíblia diz que Deus usa as coisas pequenas, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ou seja, enquanto os bombeiros estavam meio perdidos por ali, o Senhor salvou 90 pessoas. 90 pessoas.
né? Com um pequeno barquinho. Pequeno barquinho. Um Pequeno dia barquinho. inteiro sem tomar uma colher de água. Eu não sei de onde eu tirei essa força. É na ansiedade humana, de coração, de tu não ver, agonia que tu vê que as pessoas iam morrer se tu não fosse morrer. Diante de grandes missões na terra, Deus usa. Diante de grandes missões na terra, Deus usa, né, as pessoas para realizarem grandes feitos. É assim que acontece. E aí, no momento do resgate ali, o senhor não sentiu medo? Não. Não. Era uma ousadia do céu mesmo. Eu pensava assim, ó, eu via uma senhora com criança no colo. Sim. Senhoras grávidas, pessoas idosas que não conseguiam nem parar em pé. Entre ela morrer afogada e eu morrer junto, eu vou correr o risco de vão salvar todo mundo. Se morrer, morrem todos. Certo. O pensamento Esse era o seu pensamento. O pensamento é esse. Eu vou correr o risco de morrer junto, mas se Deus me ajudar, eu vou salvar. E consegui. Que maravilha. Chegando mais gente aqui para o nosso podcast. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe. Sim. E o senhor vê que daí, a casa dessa senhora, que eu socorria as pessoas, era a única ainda fora da água que dava para mim levar elas para outra embarcação, dali levar